Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ressaca de Mim. Eu sou a Geise, Gabi, Agustina e Romy. Bom, o Ressaca de Mim é nosso projeto da faculdade. Nós somos estudantes de psicologia e o principal objetivo do podcast é transmitir informações sobre psicologia e saúde mental, não só aqui, mas também na nossa rede social, nosso Instagram. Quem ainda não nos segue pode nos acompanhar, é @ressacademim. As meninas são uruguaias, eu sou brasileira, mas a gente, apesar dessa diferença cultural, não quer que seja um impeditivo, então nós temos esses dois públicos. Queremos aproveitar a frontera que a gente vive para ajudar e alcançar o máximo de pessoas possível, ¿no, meninas? sí. Eso, así que no sé, esperamos que se sientan cómodos tanto el público que nos escucha en español como el público que nos escucha en portugués, y espero que también se les haga cómodo para entendernos a todas y, como dijo Ye, así llegar también a más personas. Sim, aqui a gente vai falar em português, a gente vai falar em espanhol. Se tu é de Livramento de Rivera e ainda não sabe direito o idioma do companheiro aí do outro lado da fronteira, é o momento de aprender. Esse é o momento de aproveitar. E se, é bom, a gente não sabe até onde esse podcast vai chegar, mas se tu tá nos ouvindo de algum outro lugar, tu também é muito bem-vindo e esperamos que consiga nos entender também. É o momento de hablar outras línguas. Bom, para esse primeiro episódio, a gente escolheu falar sobre saúde mental, né? Sobre maneiras de cuidar da saúde mental, além da terapia. Desde a pandemia, a gente percebeu que teve um aumento, assim, da preocupação das pessoas em cuidar da sua saúde mental, né? De buscar ajuda, de procurar uma terapia ou maneiras de se cuidar das suas emoções. Não sei como que a gente se conheceu depois da pandemia, né? A gente se conheceu faz pouco, mas como que foi, assim, pra vocês a pandemia? Foi um momento de terapia? Tipo, quando vocês começaram a fazer terapia? Porque eu fui no ano da pandemia. Yo también durante pandemia. Yo lo hice antes. No, sí, yo también. Yo creo que desde los 15 años empecé a ir a terapia porque, y bueno, en mi caso, y yo creo que en varios casos, la adolescencia es bien jodida y te trae ideas medias confusas y complicadas acerca de ti y de todas esas cosas. Y la empecé ahí. Y con la pandemia también se me volvió a joder todo, y justo era un momento donde yo estaba viviendo en otro departamento, donde estaba lejos de mi familia, y se me hizo bastante complicado, donde estaba también enfrentando una facultad que no era fácil. Y bueno, ahí empecé a tener algunos problemas y volví a terapia, y fue lo que me ayudó a seguir la pandemia de una forma mais llevadera, por assim dizer, não? Mas tu começou com 15 anos, mas teve pausas, sí, não seguiu, sí. No, siempre tuve pausas porque, bueno, acá no es lo correcto, pero como le pasa a mucha gente, yo soy esa gente que cuando se siente bien, ya dice, bueno, se terminó la terapia y vuelve, y cuando recae no hay algún problema. Que no es lo correcto, creo yo, pero es como yo me voy manejando ahí. Cuando lo siento bastante necesario, terapia. E tu, Gabi? Yo hice antes de la pandemia, mucho antes, cuando era chica. Sí. Sí, no tuve otro contacto con psicólogo, pero creo que después de la pandemia cada casa fue un caso, ¿no? Cada persona fue un caso, uno vivió la pandemia a su manera. Y creo que después de la pandemia muchos quedaron con un recelo, una cosa de que la salud mental era importante, porque habían, por ejemplo, casas donde no tenían la costumbre de vivir juntos, tenían su rutina, su vivencia todos los días, salían para trabajar y eso, y en la pandemia tenían que estar todos en casa, era un convivir diferente, entonces eso de alguna manera afectó
cada mente, ¿no? Sí. Y sin contar toda la incertidumbre que trajo la pandemia, ¿no? Que no sabíamos qué iba a pasar, que no sabíamos si nos íbamos a contagiar, que no sabíamos Sí. en qué iba a terminar todas las cosas en general. Entonces creo que también eso nos causó una ansiedad inmensa, el no tener contacto con amigos tan frecuentemente, el no poder, qué sé yo, frecuentar a familiares también, frecuentar lugares, tipo... Mudou tudo, né? Nuestra Toda rutina en rotina, general, trabalho, total. estudo, Sim. tudo. E tu foi a partir da pandemia, que nem eu. Como que foi pra ti? Sí, empecé a ir durante la pandemia. Empecé a ir en realidad como medio negada porque no tenía ganas de ir, no sentía que fuera necesario, pero cuando empezás a hacer terapia te das cuenta que sí, realmente era necesario. Bueno, entonces estuve con la misma terapeuta hasta este verano y en enero ya cambié principalmente porque estaba en Montevideo, entonces iba a consultar con ella y ahora que estoy acá necesitaba tener a otro profesional. Y bueno, estuve unos meses sin. El mes pasado empecé de nuevo porque también lo mismo. Cuando estoy como que desesperada, es como, necesito arrancar terapia, pero claro, yo qué sé, es difícil dar el paso. Sí. Pero más o menos. Yo siempre digo que para arrancar terapia lo único que hace falta es tener coraje. Es justamente lo que decías a vos de dar ese primer paso. Si uno tiene el coraje de dar el primer paso, después que eso pasa, es muy gratificante. Te sentís muy bien con haberlo dado, Fica ¿no? aquele sentimento, né, meu, por que eu não fiz isso antes? Sim. Tal cual. Eu entendo que tem outros fatores, né? A terapia, ela ainda não é acessível para todo mundo. Então, tem muitas pessoas que talvez queiram fazer terapia, mas ainda não tiveram condições. Mas se tu que tá nos ouvindo tem essa vontade, quando tu tiver condições, faz. É uma maneira de se cuidar, de se amar, assim. Não, é uma coisa que não tem como se arrepender. Pra mim, a busca pela terapia foi em 2020 também, durante a pandemia. Mas é que, bom, assim como a vida de todo mundo virou, assim, a minha também. E sei lá, às vezes a terapia é até tipo, sei lá, meme, né? Ai, preciso de terapia, tô com meu olho tremendo, não sei o quê. A gente brinca, né? Aí vai brincando até tu entrar no consultório, hablar um pouquinho com a terapeuta e perceber que às vezes tu vai por um motivo, mas tem tantas outras coisas sobre ti que tu descobre, que tu entende, tipo, que tem que resolver, que tu consegue entender certos comportamentos teus, por que tu lida de tal forma. Tem muita melhoria pra fazer, né? Então é algo que realmente não tem como se arrepender. E desde que eu fui, eu consegui entender a importância, assim. Amo forte. Eu tava lembrando que a professora Roseli, nossa professora do Orcamp, Abraços, professora Roseli. ela tava falando que muitas pessoas têm aquele medo de ir no psicólogo, né, de fazer terapia, porque dizem, eu não sei o que falar com ela, sabe? Eu tenho medo de me enfrentar a isso, eu não sei o que falar, eu não tenho problema, eu acho que não tenho, mas mesmo assim, né? E o papel do psicólogo é tirar essas coisas que a pessoa não sabe que ela tem, mas ela precisa, né? Es que yo creo que todos en ciertos temas y con esto de relación a la terapia nos ponemos en cierto momento alguna objeción de, no, ¿qué le voy a decir? También he escuchado mucho y creo que todas nosotras ya hemos escuchado también esa objeción de decir, no, a mí no me gusta el hecho de contarle a un extraño mi vida. Y yo creo que uno también, si sabe que es algo necesario, pero tiene como ese qué de ir o no ir, piense en que después va a ser satisfactorio. Y se los dicen personas que hacen terapia, que ya hicieron y que particularmente para mí fue un antes y un después de la terapia. Sí. Yo siempre digo y le agradezco a los dos profesionales que más me ayudaron, porque sin duda, sin esa ayuda, sin esa terapia, sin ese entendimiento de mí, de mis problemas, de la dimensión que tenían y de cómo me afectaban, no hubiera conseguido encarar ser hoy la persona que soy.
como que seguiría trabada en esas cosas que nos hacen mal, ¿no? Que me hacen mal también. Entonces, animarse a dar ese primer paso creo que es fundamental y que va a ser el comienzo de algo que va a ser muy gratificante para uno mismo, ¿no? Entonces... También, tipo, entender que es muy importante el profesional que está del otro lado porque es una persona y hay veces que vamos a terapia con alguien y no nos gusta porque, claro, no te encontrás con la persona, entonces es importante saber que cambiar está bien y buscar el tipo de terapia, el profesional, o sea, la persona. Sim, isso é algo que a gente ainda vai trazer no podcast, né? Explicar um pouco sobre os diferentes tipos de terapia que existem, mas é importante já pontuar isso, que está tudo bem se talvez o método do terapeuta tu não te sente à vontade, tu sente que não tá sendo legal, tá tudo bem mudar. Existem outras formas de fazer terapia e com certeza em algum momento tu vai encontrar a melhor opção pra ti. Eu tenho essa mesma sensação que tu, Romina, de tipo, tem uma Geise de antes da terapia e uma Geise de depois. E a Geise de depois com certeza é muito melhor, muito mais madura, muito mais inteligente, leve, porque até com esse contato com a terapia que me despertou o desejo por fazer a psicologia, né? Parece que, sei lá, eu encontrei um propósito, que foi até como eu me apresentei ali nas nossas redes. Essa coisa do cuidado, né, do ouvir o outro, da empatia, me tocou muito, assim. Tipo, a gente prega a palavra da terapia, né? É uma coisa que faz tão bem pra gente que quer que todo mundo faça pra se sentir bem também. E sobre isso, né, das pessoas falarem que eu não tenho problemas, não tem por que eu fazer terapia. É muito comum, né, das pessoas pensarem. Porque, e aí, voltando, né, sobre saúde mental, uma coisa que é importante destacar é que saúde mental não é a ausência de doenças. Não é porque tu não tem um problema grande, ou não tem um problema emocional, ou não tá passando por um momento difícil, que tu não precisa de terapia. É uma forma de se cuidar. Assim como a gente cuida do corpo, a gente não precisa, por exemplo, descobrir um problema, uma doença para fazer atividade física. Às vezes a gente faz uma atividade física por prazer, para sentir melhor, para ter mais disposição. Da misma forma é o cuidado com a saúde mental, faz bem. Y hace mucho más llevadera la vida y las situaciones que uno se va enfrentando, porque a mí me parece también, tipo, llegando a ese tema que hablabas tú, me parece que uno también antes no tenía noción de, o al menos yo, voy a hablar por mí, no tenía noción de todas las cosas que uno tiene que enfrentar cuando uno comienza, por ejemplo, a ser adulto, en esta etapa en la que nosotros estamos, por ejemplo. Surgen bastantes cuestiones y, como dije anteriormente, lo que me lleva a hacer terapia en la adolescencia, surgen cuestiones que uno en primer momento no sabe cómo enfrentar, que uno no sabe cómo llevarla adelante y que capaz hasta nos dejan como heladas, como que nos dejan paradas en ese momento y decimos, ¿cómo me enfrento a esto? Decirles que la terapia es una forma increíble de hacer la vida más llevadera y de aprender de cierta forma a cómo a cada uno de nosotros se nos hace más fácil enfrentarnos a esos problemas, esos monstruos que a veces los tenemos ahí y bueno, ¿no? Está muy buena essa terapia, hay que animarse. É muito bom, só de ter alguém pra te ouvir, né? Claro, a gente tem as pessoas que a gente ama, né? Que a gente confia, mas ter um profissional que pode te ajudar às vezes com situações que tu tem com essas pessoas. Isso. E que tu não sabe lidar, ou que tu não sabe como falar. Porque querés outra opinião, não? Também, então, outro ponto de vista. Então, essas são as possibilidades, assim, dentro da terapia. E outra coisa que também dá pra destacar é o apoio, não só da família, né? Porque muitas vezes não é chegando na família, mas aquele apoio que tu tem de seres queridos que te dizem, vai na terapia, isso pode ajudar e coisas assim que muitas vezes tu tá precisando e falam pra você, né? E é legal que impacta também quem tá na nossa volta, né? Porque também às vezes a gente pode até pensar, vai tu fazer uma terapia, né? Mas, cara, peraí, a gente também não é perfeita, né? E é legal ter esse exemplo, assim, sabe? Das pessoas verem as melhorias, as mudanças
e se atentarem a isso. Porque, como eu falei, a gente se cuida, começa a cuidar cuidadamente e quer que quem a gente ama cuide da mente também. Super. Eu tenho até um exemplo que é engraçado dos meus avós. Antes de eu resolver fazer a faculdade de psicologia, ninguém falava em terapia, em saúde mental, não sei o quê. E aí, esses dias eu fui na minha avó e ela falou, tu sabe... Mas antes, não sei se a gente não prestava atenção, é que tá na moda. Mas até na rádio eu ouvi propaganda de psicóloga. Daí eu achei super fofo, porque percebi que o fato de eu me cuidar, né, de eu dar atenção pra isso e começar a conversar com eles sobre... Eles começaram a perceber, assim, isso é muito legal. Y pasa que sigue como ese prejuicio sumamente vivo de que al psicólogo van como los locos. Sí. Y no es así en realidad. Sí. Es como es un tabú y Sí. es muy difícil romper con eso. Es sumamente difícil. Esse é um ponto-chave, né? Y que creo que es uno de nuestros objetivos también, ¿no, gurisas? Como que traerles información accesible y de una manera para que entiendan, quien todavía esté con ese tabú, quien todavía tenga esa objeción, ese pie ahí que no sabe, desmistificar esa idea de que psicólogos es para quienes están locos. No lo es para quienes quieren hacer la vida más llevadera, para quienes quieran sentirse mejores con ellos mismos, entre muchas otras opciones que hay, pero no es para locos. No tenés que estar loco real para ir a terapia. Que fique claro que fazer terapia, cuidar da mente, não é coisa de louco, não é coisa de gente que tá passando por problemas, não é coisa de gente doente, não é só isso, né? Todo mundo precisa disso. Y hasta me gustaría decirles que poner la frase como que la terapia es para valientes. Es para quien quiere ir allá, enfrentar su problema, solucionarlo y poder llevarlo de la mejor forma. Es mi forma de verlo. No sé qué dicen ustedes. Sí, o a veces hasta capaz que no solucionarlo, pero si no tiene solución, tratar de comprenderlo Eso. y de sacar de eso la mejor visión posible, Sí. que es sumamente difícil también cuando lo intentamos hacer sin apoyo. Sim. Bom, mas e além da terapia, que outras formas a gente pode cuidar da mente? Que maneiras vocês se cuidam? O que vocês fazem além da terapia? Ninguém se cuida. No, bueno, yo creo que además de la terapia, que para mí ayuda un montón, otras formas que no son terapia, que incluyo en mi vida como para hacerla mejor, más llevadera y esas cosas, es que a mí me funciona también mucho y que he notado un montón de cambios a partir de eso, que es tratar de siempre mantenerme positiva ante las situaciones y tener esa visibilidad de que tranquilo, todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Pero quiero también dejar claro que mantenerse positivo no significa no sentir esas emociones que nos hacen mal, porque yo creo que siempre cuando estoy triste, cuando estoy enojada, no es algo que me guste sentir, pero trato de respetarlo porque sé que algo va a traer, sé que va a traer alguna enseñanza, sé que va a traer alguna idea de, bueno, esto no lo quiero volver a sentir, esto tengo que solucionarlo, ¿no? Entonces pero trato siempre de mantenerme negativa. Y otra forma también que me parece muy importante y que me gustaría mucho pasar esa idea es de saber cuándo tomarse un descanso de la información negativa que normalmente absorbemos, ya sea en redes sociales, ya sea en la tele o en cualquiera de esos ambientes. Porque, por ejemplo, a información negativa me refiero, por ejemplo, a comparar nuestra vida con la gente que vemos en las redes sociales, no caer tipo en esas instancias de discusiones, en esas instancias de querer chocar con la otra persona, con la opinión que nos da la otra persona. Me parece que es muy importante saber cuándo decir, che, me voy a guardar de esto, me voy a resguardar de esto y no voy a dejar que me influya. Y bueno, después también me gusta ser grata con las cosas que tengo, con la vida que tengo, la naturaleza me influye un montón.
Y bueno, también el hecho de que a mí me gusta mucho esa manera de cuando me siento triste, cuando me siento muy cargada de sentimientos malos, me gusta como poner esa música que me gusta, esa música alegre, subirla al último volumen y mandarme esos pasos prohibidos que solo yo los sé hacer, que solo los hago frente al espejo y no tienen ni idea cómo eso influye en mí, y me gustaría que lo prueben, que se pongan a bailar. Escuchando un reggaetón. Sí, Y bueno, reggaetonzinho sin terapêutico. contar el ejercicio físico, que Com certeza. para muchos es una terapia más, ¿no? Es otra forma de Sí. terapia. ¿Y ustedes cómo cuidan de su salud mental? Bom, eu... Ai, tu falou tão bonito. Eu já trouxe coisas mais práticas, assim, né? Que é o meu jeito. O meu número 1 é a atividade física. Eu já tive uma relação com atividade física, né? Com fazer exercício. De ranço, assim. Muito aquela coisa, Sim. ai, nossa, nunca que eu vou conseguir ir na academia. Tem pavor, não sei o quê. Mas quando eu mudei a minha visão, né? Eu tirei o foco especificamente do físico, do resultado, e entendi e experimentei o benefício para minha mente, o quanto isso me faz bem, me dá energia. Eu gosto de fazer no início do dia, né? Tipo, eu saio assim da academia pronta para encarar o que vier, sabe? Então, a atividade física me dá muito bem-estar, é uma das formas que eu mais gosto de cuidar da mente. E, bom, música sempre. Eu sou fã de música pra cima, assim. Eu não... música influencia, assim, no meu humor, então eu gosto. Por isso que eu só escuto, bom, reggaeton, cumbiazinha, um popzinho, Coisa que não fica por rock and arriba, não? roll. Assim, vai ser muito raro eu ouvir umas musiquinhas mais Pra baixo, mais pra baixo, românticazinhas. Apesar de eu achar lindo, mas eu tenho que estar de muito bom humor. Muito. E bom, relacionamento também, né? Tá com as pessoas que a gente ama, manter as nossas amizades assim por perto, sempre que possível, né? Porque todo mundo tem a vida corrida. Sim. É muito importante porque tá tudo interligado, né? O bem-estar físico, mental, social, tudo isso resulta numa qualidade de vida, numa boa saúde mental. Então eu tento fazer um pouquinho de cada coisa para manter equilibrada, assim. Me parece que ese punto que resaltás fue algo que no me di cuenta de hablarlo, pero que ahora hago mías tus palabras, que es eso de cómo un ratito con amigas te cambia totalmente el panorama del día, cómo te sentís totalmente renovada después que te juntás un ratito con esas amigas, te reís, pones la charla en día, comentan sobre varias cosas. Ay, es muy chulo. Es Sí, muy sin lindo, duda. es muy energético y yo creo que es de una de las Es tiempo de mejores calidad, formas. Sí. literal, es tiempo de ¿Y calidad. cómo Para eso mí te hace está en bien? el top 5 Sí, de las cosas sí, que me sí. hacen bien, además de la terapia y que lo necesito, es tener tiempo de calidad con las personas que quiero. Sí. Realmente es algo sumamente importante. E tu, Gabizinha? O que tu gosta de fazer? Conversar eu acho muito importante, né? Sobre nossos sentimentos, mas com outras pessoas, como disseram, aquele momento de lazer com amigos e compartilhar assim, eu acho que faz muito bem. E também saber nossos limites, né? Tipo, o que a Romina estava falando sobre se resguardar das coisas que não fazem bem, né? Saber aquele limite que, tá, aqui eu cheguei, eu acho que aqui nessa roda eu não consigo, né? Sim. Então eu acho que é bem importante saber teus limites, conhecer, saber até onde você chega. Por exemplo, tanto o trabalho, né? Fica sobrecarregado e isso, querendo ou não, fica bem carregado para a saúde, né? Então eu acho sabendo aquele limite que, eita, aqui tá fazendo mal, eu acho que faz muito bem. Esse autoconhecimento é importante, né? Isso me lembrou que eu já li num livro que é da psicóloga Anaí, daquele programa Casos de Família. No Brasil é muito famoso, tem muito meme, eu não sei se vocês estão ligados. ¿Cuál? Casos de Família, o ¿Eso programa. cerrado? Não, não. Ah, tá. El brasileño es casa de familia. Enfim, eu li no livro dela. O livro dela se chama O Amor Não Dói, é sobre relacionamentos, mas
esse trecho eu acho que encaixa nessa coisa do autoconhecimento. Ela diz que a gente tem um radarzinho, que é o nosso coração, né? E sempre que algo não tá certo, que algo nos incomoda, assim, essa questão dos limites, né? Tipo, quando chegou no nosso limite, o radar apita. Tipo, a gente sabe quando as coisas não estão bem. Então é muito importante a gente... Eu acho que eu já até falei isso pra ti uma vez. Sim. É importante a gente treinar isso, né? Essa coisa de prestar atenção nos próprios sentimentos, e, enfim, se conhecer. E teu corpo também conhece teus limites. Sim. Então, tipo, ele demonstra, querendo ou não, marcas, assim, de que aqui já chegou, sabe? Dor de cabeça, dor do corpo en sí, ¿no? Aquele de cansaço. Es que, bueno, como estábamos hablando antes, es todo un equilibrio, ¿no? Entre cuerpo, mente, alma, y si no tratamos de estar bien en esos tres aspectos y que estén equilibrados, siempre alguna parte va a ser jodida, va a ser complicada. Entonces la importancia de que, bueno, si en este momento no tenés esa posibilidad de ir a terapia, de ir a hablar con un psicólogo, puedas entender cuáles son tus formas de mantener tu salud mental al día, como nosotros estábamos comentando, cuáles son esas formas para nosotros, ya sea escuchar una música alegre, ya sea salir a correr, hacer un ejercicio, juntarte con amigos, leer un libro. Claro, o la forma en la que tú te sientas cómodo y que sepas que ahí tenés ese bienestar que necesitas en esse momento, é muito importante. Isso aí. Bom, a gente colocou nos stories do nosso Instagram algumas perguntinhas para os nossos seguidores responderem e participarem desse primeiro episódio com a gente. A gente agradece todo mundo que respondeu, teve muita interação. Muito obrigada por todo mundo que contribuiu. A primeira pergunta que a gente fez é: o que você pensa sobre fazer terapia? Algumas respostas que a gente teve aqui, que eu vou trazer. Por exemplo, uma pessoa disse que é a melhor decisão que já tomou na vida. E é meio que o que a gente falou, né? Estamos de acordo com isso. Completamente de acordo. Tem uma pessoa que disse que, nossa, muito o que a gente falou. Existe um antes e um depois. Sim. Faria pelo resto da vida. Várias pessoas falaram que é muito necessário, que é uma boa ajuda, que considera essencial, que ama. Aqui um seguidor falou que fazer terapia é muito importante no meu ponto de vista. Ajuda a curar e ajuda a prevenir problemas futuros. Realmente, é o que a gente falou, né? Não é porque tu não tem um problema agora, não tá passando por uma situação agora, que a gente não sabe o que o futuro reserva, né? Sim. Não que a gente vive em pânico, assim, se preparando, mas ter essa força, assim, já exercitar essa inteligência, né, emocional, assim, do que tu pode encarar é muito importante. A terapia ajuda nisso. Próxima perguntinha, quem pode falar pra gente? E vocês, meninas? Outra pergunta que a gente fez foi se você já tinha feito terapia, e 70% das pessoas disseram que sim, né? A gente, como falou no começo, né, que muitas pessoas já fizeram terapia tanto na pandemia, que isso conversamos bastante, e antes, né? Sim. Uma coisa, é uma viagem minha, mas tá. E eu falei até apresentando um trabalho. É que assim, né? Por exemplo, a gente vê o cuidado com o corpo, que virou meio que tendência, assim. Todo mundo mostra nas redes. Eu não tô criticando. Não. Eu tô falando que... criticando no ponto positivo, porque realmente isso influencia. Desperta uma coisa nas pessoas, é tipo, puxa, eu podia me cuidar também, né? A mí me pasa súper. A mí me influencian mucho esas personas que se levantan temprano por la mañana, como tú, amiga, que vas al gimnasio temprano, y particularmente es algo que me recuesta. Entonces cuando veo, digo, yo también puedo hacer eso, yo también puedo generar ese hábito de levantarme temprano, hacer ejercicio. Entonces son influencias buenas, como estás diciendo tú. É que tem que filtrar, né? Porque também, às vezes, a gente segue umas pessoas que fazem sentir mal porque tu não acordou 3 da manhã pra ir treinar. Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Mas aí, como tem esse lado bom, essa influência de cuidado com o corpo,
A minha teoria é que talvez daqui a um tempo comece a rolar essa influência que já rola, né? Tipo, das pessoas mostrarem a importância de cuidar da mente, sabe? E isso influenciar, tipo, que é um pouco do que a gente tá fazendo também, né? Querendo ou não, as redes chegam pra muitas pessoas, chegam de muitas formas. Sim. E se a gente conseguir chegar nessas pessoas, né, que são boas influências, é muito bom. A próxima pergunta. Bueno, la próxima pregunta que hicimos fue si les parecía importante cuidar de la salud mental y por qué. Y bueno, tuvimos bastantes respuestas y entre ellas decían que una persona dijo que para él era muy importante cuidar de la salud mental porque es la base para que la persona pueda vivir bien. Y me pareció muy real, ¿no? Justo, bueno, se junta todo lo que estamos hablando ya. Sí. Y bueno, después otra persona dijo que era muy importante la salud mental y que ellos usan una teoría que me gustó bastante, que a ver si que tiene sentido, que es como que la salud es como una mesa. Si una de las patitas está fallando, el resto de la mesa va a estar fallando, va a estar mal. Realmente. Y es cierto, y es ese equilibrio que estábamos hablando hace un rato. É tudo conectado, né? Y bueno, y así siguieron contándonos que es muy importante la salud mental, que es muy importante cuidarla y nos deja súper feliz que tengan esa vista y para quienes no, como la pregunta que hoy respondió, para los que todavía no se animaron a hacer terapia o no fueron por diferentes circunstancias, que se animen y que a pesar de, como le estás diciendo antes, si no tienen en este momento esa posibilidad de ir, busquen otras formas, pero cuiden de la salud mental porque realmente es importante y es realmente, si esa pata falla, el resto de la mesa va a fallar. Eu queria destacar que, tipo, a gente apresentou um trabalho sobre isso outro dia e que, como eu tinha falado na apresentação, que tem uma psicóloga que não sei se segue viva ainda, mas o nome dela é Carol Riff. E ela fala sobre as múltiplas dimensões do bem-estar e o que a gente tava falando na aula, né? Que para ter aquele bem-estar a gente precisa de ter vários aspectos da nossa vida assim, em estabilidade, sabe? Em harmonia. Sim. E tanto autoaceitação, relações positivas, que é aquilo da sociedade, né? As relações que a gente tem, aquelas vínculos de confiança, né? Com quem a gente fala. Saber lidar com as emoções, as demandas do ambiente, eu acho que é bem importante. E cuidar as nossas emoções naquele ambiente, a autonomia com a gente mesmo, nossas decisões, nossas coisas que de alguma maneira fazem bom pra gente entender sobre o nosso bem-estar e propósito de vida, aquelas metas ou objetivos que a gente tem a longo prazo, que fazem aquela motivação de viver e saber cuidar o crescimento pessoal com a gente mesmo, né? Mas eu acho que esses aspectos assim na nossa vida eu acho bem bom ter a harmonia aquilo de saber cuidar. É o ideal, né? Bueno, sería muy bueno. Un dato importante, gracias a Dios, Carol Riff sigue viva así. Bueno, así que Carol, saludos, escuchas, un saludo, muchas gracias por tus aportes. ¿Y cuántos años tiene? Ahí ya. No. Pero está viva, gracias Carol. Bueno, la última pregunta fue de qué maneras cuidamos de nuestra salud mental. Y algo que se repitió bastante es sobre el tema de salidas, de viajar, que son esos tiempos de calidad que hablábamos antes que es re importante, que suman un montón, son sumamente necesarios. Nossa, viajar é muito bom. Sí. Y más con personas que nos gusta la compañía, ¿no? Sim, e eu não sei se vocês já viajaram sozinhas, mas tipo, pra passear mesmo, sabe? Não, sei lá, pro trabalho ou Sim. Mas eu experimentei isso ano passado e assim, o que isso me fez de bem, assim, é indescritível. A sensação de ser tua própria companhia, de não depender de mais ninguém, de tu te proporcionar a própria felicidade, sabe? Bueno, es algo re difícil. Para mí, personalmente, es algo sumamente difícil. Nunca lo hice, me gustaría poder hacerlo. Creo que me falta un poco todavía de confianza, como más seguridad como para poder hacerlo, pero sí, Mas é muito bom, recomendo. Es que ahora hablando sobre estas cosas me acordé de una charla que tuve con una amiga muy querida y justamente ella me incitaba a que ella me contaba primeramente que como ella sí se animaba
a ir sola a cafeterías, le gustaba mucho ir a bares, sentarse, porque además ella me decía, no Romy, porque mira, lo que pasa es que vas y muchas veces vas sola con la expectativa de que no, vas a estar sola, te van a mirar raro, pero si vas al lugar y terminas haciendo amistades, terminas charlando con gente, terminas conociendo a gente que no, valga la redundancia, no conocías y te generan vínculos y experiencias súper lindas, ¿no? Y entonces ella me incitaba, no Romy, andá, sentate en un bar, sentate en una cafetería, pedite algo, léete un libro y bueno, si se abren esos vínculos está genial. Entonces yo tampoco, yo nunca me animé a esa experiencia. Pero me parece que es muy importante, porque es muy importante también comenzar a disfrutar de nuestra compañía. Creo que es un trabajo muy difícil. Es muy difícil, pero sin duda es algo importante. Totalmente. E incluso, o sea, ser capaz de disfrutar el tiempo que tenés que... Por ejemplo, ir al gimnasio sola es tiempo de calidad. Y es tiempo de calidad, tipo, que si vas sola, es tu momento. O sea, y eso es importante. Yo, por ejemplo... me cuesta ir al gimnasio sola, o sea, porque, no sé, me gusta ir acompañada. Sin embargo, me gustaría tener esa capacidad de decir, che, me pinta ir, voy sola. Pero es algo que cuesta. Que está en práctica, ¿no? Son constantes prácticas que... Sim, e cada pessoa tem seu jeitinho, né? Sim, óbvio. Quando a gente encontra, assim, a melhor maneira de se cuidar, de se dar, né? Se permitir ter bem-estar, aí fecha todas, assim. Sí. Não tem volta. Bueno, acá hubo una respuesta que me gustó bastante, que nos dijeron: resolvendo os problemas, dando um tempo para mim, pensando antes de agir para evitar problemas. Esto de darnos un tiempo, ¿no? ¿Cuán importante es? Qué importante que es saber hacerlo. El decir, bueno, ahora no me puedo enfrentar a esta situación, ahora no sé cómo enfrentarme a esta situación, me voy a dar un tiempo para pensarlo, o un tiempo para no pensarlo y esperar. Porque hay veces que no estamos claros en ese momento, pero después se prende la lamparita y todo tiene más sentido y ya le encontramos la vuelta. Y bueno, otra cosa que así que me parece que se junta a errores es eso que la gente tiene de pensar, no, yo tengo que poder con todo y tengo que poder con todo ahora. Tal cual. Algo que yo aprendí y que agradezco haberlo aprendido y espero que a todos puedan animarse a eso, es que no podemos con todo y está bien no poder con todo. Hay que respetarnos, como decía yo, tipo, hay que respetar esos momentos de como decía Agus también, no puedo ahora, no quiero ahora y respetar la tristeza. Y está bien no querer y postergarlo hasta que te sientas bien como para encarar esa situación. Pero es sumamente importante como que darnos esse espacio a nosotros mismos, esse tempo. Muito importante. Então essas foram as respostas que a gente recebeu nas nossas redes. Mais uma vez, obrigado quem respondeu. Para os próximos episódios, a gente pretende também sempre ter essa interação para que vocês possam participar com a gente. Esse primeiro episódio foi mais de apresentação, né? De falar as nossas perspectivas sobre a saúde mental, sobre a terapia, como que é isso pra gente. Porque a gente quer que seja um espaço acolhedor, né? E a gente não quer que tenha essa distância, assim. Nós somos 4 meninas simples. Que vale la redundancia, no somos psicólogos. Sí, eso creo que no lo dejamos claro, pero sí. Pero sí, no somos psicólogos. Estamos el proceso, claro. E todavía falta, o sea... Estamos estudando, então, enfim, a gente só quer compartilhar, né, conhecimento, o que a gente já pode passar e... Enfim, o Ressaca vai estar sempre aberto a dúvidas, a questionamentos, sugestões também de temas ou pessoas que queiram participar, porque a gente pretende trazer convidados, né, psicólogos, outros colegas, assim, que estejam talvez terminando a faculdade, já tenham outra visão, enfim. Vão ter muitas dinâmicas, assim, do Ressaca de Mim, e esse primeiro episódio que foi mais especial mesmo, pra gente ter o primeiro contato, assim.
Yo quería agradecerles tanto a las gurisas que están acá conmigo como también a todas las personas que interactuaron con nosotros y a quienes futuramente vayan a estar escuchando el podcast, porque este es un proyecto súper importante para nosotros, que estamos muy felices de hacerlo. Não é só pela nota. Claro, que quede claro A eso. gente realmente tá amando fazer. Nos está gustando mucho, sentimos que realmente estamos tratando de hacer de todo para que no haya esa barrera entre nosotros, de hacerlo una charla súper amena, una charla como que se sientan que están acá con nosotros charlando con amigas sobre estos temas que están súper buenos. Y bueno, nos gustaría que sigan interactuando y que cuando salga el podcast le pasen al amiguito, al familiar, a quien sea, porque eso nos va a ayudar un montón y es muy importante para nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Salud. Nos sigam nas redes sociais, quer dizer, na rede social, que é o Instagram, @ressacademim. Nossos episódios vão estar sempre disponíveis no Spotify e no YouTube. Então inscrevam-se no nosso canal, sigam a gente no Spotify. E como a Romina falou, compartilhem com todo mundo. Esse podcast é pra todo mundo mesmo. É pra minha avó, é pro namorado da Romina, é pros professores e colegas, todo mundo. Compartilhem com todo mundo, que a gente quer alcançar muitas pessoas mesmo. E é isso. Até o próximo, então. Foi o Ressaca de Mim. Siga a gente nas redes sociais, @Ressaca de Mim. Ative o sininho para acompanhar os nossos próximos episódios. Direção: Agostina, Gabriela, Geise e Romina. Música original: Jerônimo. Um brinde aos nossos dilemas.